Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham nas redes sociais e aqui no plenário, e cumprimento a todos e vou cumprimentar em especial essa noite a Samila, filha do Renatinho. Eu tenho observado que todas as segundas-feiras ela vem à sessão demonstrando claramente o comprometimento da família do Renatinho com a administração e com o que está acontecendo na Casa Legislativa. Vou cumprimentar o patrão Marcos e, cumprimentando o patrão Marcos, cumprimento toda a sua equipe, toda a patronagem, pelos 60 anos do CTG e pelo rodeio. E eu vou usar um link aqui do que aconteceu no rodeio daqui a pouquinho, no que eu quero expor na noite de hoje. Também quero parabenizar o Estado do Rio Grande do Sul, a Seleção Brasileira de Voleibol Sub-16, e eu vou pedir ao presidente uma sessão para isso. E ontem acompanhei a final contra o Rio de Janeiro, e a Seleção Gaúcha de vôlei Sub-16 jogou um espetáculo. Foram sets até 30 pontos. Uma coisa... Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul saiu campeão brasileiro de vôlei Sub-16. E para nossa felicidade, aqui em Capão da Canoa, o jogador Theo foi escolhido, inclusive, o melhor da partida, veio com um troféu especial dele. E eu vou encaminhar, presidente, essa semana para a direção, para que a gente possa fazer uma menção honrosa a esse jovem, que sirva de inspiração para outros tantos, e que o mundo, e que o nosso país, e que o nosso município invista muito na saúde esportiva das pessoas. Antes, porém, a pedido do vereador Adriano Novaski, que esqueceu uma pauta e pediu que eu colocasse para não fazer. Mas a pauta, eu acompanhei ele nessa pauta durante o dia, vendo ele trabalhar, né? Não acompanhei com ele até a Corsã, ele foi até a Corsã falar com o Brandão, avisou sobre a rua Dionísio Moreira, que é a rua do Valo ali, estourou o esgoto e está indo para o valo do Parque Iracema. Então a Corsã já foi avisada, o vereador já fez o papel que tinha que fazer, de imediatamente, quando estourou a questão de esgoto, já avisar, porque se vai para o valo, vai para a contaminação. E o Brandão da Corsã foi avisado e solicitado. Bom, eu quero dizer que eu já fui diretor da Escola Estadual Capão Novo, já fui diretor da Escola Municipal Prefeito Jorge Dariva, já fui vice-diretor da Escola Major em Xangri-Lá. E eu sempre fiz o meu melhor como diretor. Porque é isso. Todos os diretores fazem o seu melhor. E eu quero pedir ao nosso governo, e olhando para o líder do governo, de que nós não criamos castas, que nós não criamos grupos. Porque a política é uma coisa interessante, no devido lugar da política. E os diretores que estão hoje nas escolas municipais do nosso município e que não têm eleição de diretores ainda, eu espero que esse ano aconteça, foi porque muitos diretores vieram ao longo do tempo construindo e mantendo as devidas escolas. Quando a gente mistura a política com a atividade profissional, a gente magoa pessoas. E eu não gosto de magoar pessoas. Eu gosto de falar as verdades e, às vezes, procuro entender, e eu vou explicar isso agora de forma mais tranquila. Se o governo Amauri, e aí é política, faltou com as manutenções nas escolas, que deixemos para o momento político. Quando a eleição se avizinhar, porque nós ganhamos a eleição, as eleições foram ganhas por o nosso governo para resolver problemas que não tinham sido resolvidos no governo anterior.
Mas desqualificar as direções anteriores é não acreditar de que chegamos até aqui deste jeito com a abnegação e o trabalho de muitos. E atenção, diretores atuais, que também não são eleitos. Cuidado para não cometer os mesmos equívocos. Cuidado para não dividir uma categoria. Muito cuidado. Porque eu posso ter problemas pessoais administrativamente com a administração dessa casa. Isso é política. Mas tenho que ter muito cuidado para não machucar as pessoas que trabalham nessa casa. E fazer essa separação é muito importante. Porque se a escola Luiz Cláudio Magnante tem o ginásio interditado em outubro do ano passado, isso é verdade. Mas a culpa das direções das escolas, da interdição, é nula. Porque várias vezes fizeram ofício, isso em todas as escolas. E eu não estou defendendo aqui os ex-diretores, eu estou pedindo respeito. São duas coisas bem distintas. E o nosso governo veio para respeitar. O nosso governo veio para dizer, sim, o que não estava bom, mas vamos guardar as coisas para as próximas eleições. Porque senão nós vamos mais magoar e machucar e arrumar adversários, ferrenhos, do que construir relações. Unir o magistério nesse momento é um pedido desse vereador. Reconhecer que as merendeiras têm que ser resolvido o problema das dobras é um pedido desse vereador. Porque elas trabalham demais, absurdamente demais, e fazem um alimento para os filhos dos cidadãos caponenses espetacular. Porque senão, vereador, hoje líder do governo, eu posso querer começar a pensar, e quando eu começo a pensar sobre a crítica que fazem, eu pergunto, onde eu estava no governo anterior? Que escolas visitaram os vereadores do governo anterior? E cuidado que pode cair na cabeça, justamente, de quem faz live. E machuca. E magoa. Dito isso, eu espero que nós melhoremos o rumo. E que guardem as fotos das escolas como estavam, e dos setores como estavam, para a época adequada que é a campanha política. Do embate político, do enfrentamento de ideias, e dizer, era assim e agora está assim. E que nós transformamos também. Que nós consigamos transformar mais do que criticar. Então, presidente, espero que agora mostro esta moeda para encerrar o meu discurso. E eu quero mostrar a todos esta moeda. Para mostrar como o político e a pessoa podem andar juntos. Devem. Esta moeda eu levei 50 anos para ganhá-la. Porque o João Vargas, para dar uma moeda de R$1, ele leva 50 anos. Saindo do CTG, chovendo, ele e a esposa dele no carro disse, o portão está fechado, a porteira está fechada. Eu digo, eu vou abrir a porteira para ti. E quando eu abri a porteira e ele saiu, ele abriu o vidro com chuva e abriu a mão para fora e disse assim, obrigado. E eu peguei. Porque é histórico esse momento. E por que é que fecha tão bem isso? Porque o João Vargas é do Partido dos Trabalhadores. Mas a relação respeitosa com que sempre tivemos nos fez ter uma noite agradável, nos fez ter uma noite maravilhosa e de um simbolismo sem fim de amizade, de fraternidade e de respeito, guardando para o futuro as divergências, guardando para o futuro opiniões, mas ao meu amigo João Vargas, da qual tivemos embate, a favor e contra, de forma respeitosa, esta moeda eu guardo com muito carinho, porque veio de um amigo, veio de uma brincadeira que só faz
quem sabe respeitar limites. Muito obrigado, João Vargas. R$1 em 50 anos. E venham mais 50 para ter 2. Me permite, vereador? E que isso sirva de exemplo para conexão com a educação. Muito obrigado. Me permite um minutinho, vereador? Pois não, vereador. Ouvindo o senhor falar aí, sinto muito orgulho de ter dentro do meu partido uma pessoa com tanta lucidez, tanto conhecimento aí. E nós no quarto mês de mandato, mas tenho certeza que muito aprender e trocar experiência com o senhor. Uma grande fala do senhor aí, parabéns pelo que o senhor disse aqui nessa tribuna, como sempre, mas hoje